Bom dia a todos. Meus amigos, os espíritos superiores nos disseram que Deus, por ser justo e bom, Ele criou todos nós espíritos da mesma maneira, simples e sem conhecimento. Todos nós fomos criados iguais, simples e sem conhecimento. E todos nós que fomos criados iguais, simples e sem conhecimento, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Disseram mais os espíritos que para nós chegarmos a ser espíritos puros, nós teríamos que ter todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral. E aí começa a surgir alguns problemas que o Kardec teve a oportunidade de perguntar para os espíritos. Se nós temos que ter todo esse conhecimento, será que uma vida de 10, 20, 50, 60, 100 anos seria o suficiente para que a gente pudesse adquirir todo esse conhecimento? E obviamente que a gente ficamos, né, no caso, bastante em dúvida, indecisos, porque é impossível, numa vida de 100 anos que seja, nós adquirirmos todo esse tipo de conhecimento. Então, os espíritos vieram nos dizer que nós, espíritos, temos apenas uma vida, aquela que foi criada por Deus. No entanto, nós precisamos vir aqui, não só nesse planeta, mas como em outros planetas, conforme nós formos evoluindo, para adquirir esse conhecimento. Então, nós espíritos que temos somente uma vida, nós várias vezes utilizamos de um corpo físico que esse corpo é como se fosse um uniforme que nos matricularia nas escolas, para que a gente possa adquirir conhecimento. Allan Kardec, ele não acreditava na reencarnação, e ele foi convencido pelos espíritos diante da lógica. No entanto, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, os espíritos nos disseram que Jesus é nosso modelo e guia. E para aquelas pessoas que não são espíritas, a primeira coisa quando nós falamos sobre a reencarnação, o pessoal sempre fala: Jesus nunca falou sobre a reencarnação. Jesus falou sobre a reencarnação, gente? Não, né? Porque a palavra não existia. Mas a gente vai ver aqui, e vocês fiquem à vontade, se vocês discordarem, vocês podem se manifestar. De algumas passagens de Jesus, onde tudo leva a crer que ele sabia da reencarnação. Só que a palavra não existia, ele não poderia falar o termo. Então vamos ver algumas passagens. Então tem uma passagem aqui, olha, para o povo em geral da época, como eles percebiam, eles sabiam que existia, que o espírito poderia retornar no corpo físico, só que eles não sabiam mais ou menos como isso acontecia. Então, Jesus estava passando e viu um cego de nascença. Perguntaram os discípulos para Jesus: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Alguém consegue ver aqui o conceito de reencarnação? Vocês podem balançar a cabeça só para eu saber que eu estou encarnado, gente, tá? Assim, quando eu pergunto assim, vocês ficam tudo assim. Eu falei, desencarnei no meio da palestra, gente. Obviamente, aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, quando eles acreditam que quando o óvulo, né, o espermatozoide, ele como que eu poderia falar o termo? Fecunda, boa, muito obrigado. Ele fecunda o óvulo. Para quem não acredita em reencarnação, acredita que naquele instante Deus criou um espírito 0 quilômetro. Tudo bem? E daí, esse espírito nasce, cresce, depois morre e vai para lugares definidos. O conceito de reencarnação, pelo menos do meu entendimento que eu vejo aqui nessa passagem, está na pergunta dos discípulos para Jesus. Porque se o sujeito é cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Como que o sujeito poderia ter pecado antes de ter sido criado? Tudo bem? Vocês estão me olhando meio estranho, está tudo certo?
E perceba que Jesus falou, não foi nem ele nem os pais, mas era para que nele, se realizem as obras de Deus. Então Jesus, do meu ponto de vista, falou, ele não pecou, porque ele já existia antes de ter nascido. Lembremos que o sujeito era cego de nascença. Tudo bem? Outra passagem. Jesus estava voltando de Cesareia de Filipe e ele para descansar com seus discípulos e ele pergunta para os discípulos, olha, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus está perguntando, quem que o pessoal aí está achando que eu sou? E daí eles responderam, uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Dá para perceber o conceito de reencarnação aqui ou não? Porque quando Jesus pergunta quem que o pessoal está achando que eu sou, e eles respondem que eram alguns dos profetas que haviam vivido muito tempo antes, isso somente poderia acontecer através da reencarnação. Jesus poderia ter sido qualquer um desses, não foi. Ele poderia ter sido qualquer um desses, menos um que eles citaram. Alguém sabe qual que é? João Batista, porque eles eram contemporâneos. Eram primos, inclusive. Tudo bem? Vamos ver Jesus. Quando Jesus estava descendo do Monte Tabor, onde teve a materialização, apareceram Moisés e Elias para Jesus. Quando eles estavam descendo, os discípulos perguntaram para Jesus, pois por que dizem os escribas que importa vir o Elias primeiro? Essa é uma profecia que é do profeta Malaquias, que dizia que antes que o Messias viesse, Elias viria primeiro. E como os discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus, eles devem estar perguntando, Senhor, isso é a interpretação minha, tá, gente? Nós estamos desconfiando que o Senhor é o Messias, mas se o Senhor é o Messias, cadê o Elias que estava para vir antes? Eles estão perguntando isso para Jesus. E Jesus falou assim, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que é de João Batista que ele lhes falara. Então, Jesus está falando que João Batista, um profeta que havia vivido séculos antes, era João Batista hoje, naquela época, E isso eu não vejo outro motivo de acontecer se não for somente pela reencarnação. E Jesus depois é mais claro, lá em Mateus ele fala, olha, e se quiseres compreendê-los, João ou Elias que estava para vir, e quem tiver ouvidos que escute bem. Então dá para perceber que o nosso modelo e guia, ele falou sobre a reencarnação, mas não com aquelas palavras, porque não existia a palavra. No entanto, a nossa doutrina, ela não é apenas a parte moral, ela tem uma parte filosófica e científica. E na ciência, hoje em dia, existem alguns casos de crianças que nos sugerem a reencarnação. Não sei se vocês já ouviram falar dos gênios precoces. São crianças que têm conhecimento de coisas que eles nunca tiveram contato, com matérias que eles nunca tiveram contato. Só um minutinho, gente. Saiu bem a foto? Eu murchei a barriga. Então, quando o Kardec pergunta isso, por que existem pessoas que nunca tiveram contato com determinada matéria e já sabem, e os espíritos falam o quê na questão 229? É lembrança do passado. Recordação anterior da alma. Vamos lembrar que no começo da palestra aqui eu falei que os espíritos nos disseram que Deus é justo e Deus é bom. Vocês estão com vergonha de mim ou não? Não, vocês respondem ou não? Vocês podem responder? Eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Pergunta simples. Então eu pergunto para vocês, Deus é justo? Sim. Deus é bom? Sim. Então vamos lá. Mozart, célebre compositor austríaco, aos 3 anos já tirava melodias no cravo, uma espécie de piano. Aos 4 já tocava violino de forma primorosa. Aos 5 já compunha minuetos, tendo composto sua primeira ópera aos 9 anos. E eu pergunto para vocês, Deus é justo? Sim. Tomara que Deus não tenha visto isso, gente. Eu vou perguntar de novo. Deus é justo? Sim. Sim.
Deus é bom? Sim. Se Deus é justo, é bom, e se nós tivéssemos apenas uma vida? Por que Deus fez um Mozart que com 3 anos já tocava piano, e eu não consigo tocar nem campainha, gente? Onde que está a justiça e a bondade de Deus? Pascal, o cérebro matemático, aos 13 anos, já dominava a matemática e a geometria. Deus é justo? Deus é bom? Quanto que é 8 vezes 7? Marquem aqui, olha. Janela de Marco. Essa menininha, eu não vou ler aqui porque é muito chato ficar lendo, vocês vão ficar com vontade de emancipar a alma. Mas, essa garotinha de apenas 5 anos, ela era maestrina da Orquestra Sinfônica de Roma. 5 anos, gente. Para ser maestrina, acho que é o nome que fala, ela precisa saber tocar todos os instrumentos. E está no jornal, e aí vocês podem ver, que no dia 14 de julho de 1950, ela veio reger a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E dizem, porque aí eu não dá para confirmar, né? Que na hora do ensaio, um dos músicos não conseguia entender como uma menina de 5 anos podia reger uma orquestra. E, de propósito, ele errou uma nota. Ela mandou parar e falou assim: o senhor errou. E o senhor não erre de novo, porque se o senhor errar, eu vou tirá-lo da minha orquestra. 5 anos, gente. Deus é justo? Sim. Deus é bom? Sim. Então marque só mais essa aqui, tá? Depois você joga no Google. Kim Young-yang, esse coreano, aos 6 meses de vida, ele começou a conversar com a mãe dele. E eu fico imaginando a cena. A mãe com ele no colo, falando: nossa, Kim, como você é bonito. E ele: obrigado, mamãe, a senhora também é top, não é verdade? Imagino que ela deve ter pensado. Engraçado, acho que esse menino falou, não é verdade? Se não bastasse isso, aos 3 anos, o Kim dominava os idiomas japonês, coreano, alemão e inglês. E eu pergunto para vocês: Deus é justo? Sim. Deus é bom? Sim. E por que o menino de 3 anos já é poliglota? E eu estou no meu inglesinho lá, The Books on the Table, My name is Fábio, e não sai disso, gente. Aos 4 anos, ele resolvia cálculos diferenciais e integrais. Todo mundo sabe o que é isso? Eu, para me formar na faculdade, eu precisei colar não, né? Porque espírita não cola. Mediunicamente, a prova do meu amigo apareceu do lado da minha, assim, não é verdade? São cálculos terríveis que uma criança de 4 anos já resolvia. Se não bastasse isso, aos 6 anos, ela era excelente pintor e poeta. Esse Kim veio para me humilhar mesmo nessa encarnação, não é verdade? Alguém aqui já fez algum poema? Parabéns. Eu também já fiz um. Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Edinival Rodrigues de Oliveira. Eu vou falar um poema que eu fiz, se o senhor, eu gostaria que o senhor avaliasse. Para a laranja ter caldo, precisa de semente. Para o meu amor me beijar, precisa escovar os dentes, tá bom? O senhor gostou desse poema que eu fiz? Ele gostou, mais ou menos, né, senhor Edinival?
Brincadeira, viu? Bom, deu para perceber que se você coloca um menino desse para ver o caminho suave coreano lá, você vai matar ele, né, de depressão, não é verdade? Uma pessoa que faz tudo isso. O que o governo coreano fez? Pegou e matriculou na Universidade Federal de Seul. E, meus amigos, aos 9 anos, ele foi doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial. E, aos 12 anos, recebeu título igual de física nuclear. A última vez, eu sempre pesquiso sobre ele, a última vez que eu fiquei sabendo, ele trabalhava na NASA. E eu fico imaginando quanto deve ser o salário do Kim. E eu pergunto para vocês, mais uma vez. Deus é justo, gente? Dá uma desanimada, não é verdade? Fala, Deus é bom? É lógico que é, não é verdade? Por quê que o Kim veio dessa maneira e eu vim dessa? Porque provavelmente em outras encarnações ele já se dedicou a todo esse tipo de coisa. Enquanto, sei lá, eu ficava jogando bola, sei lá, ficava nadando, fazendo alguma coisa, o Kim já estava se dedicando. E é por isso que nisso consiste a bondade do Criador. São os nossos méritos. E todo conhecimento que a gente adquire, a gente não perde mais, gente. Então as pessoas, às vezes você convida a pessoa para vir, vem na casa, vem fazer o curso sobre espiritismo. Já estou velho para fazer isso. Como assim? Tudo que a gente ganha de conhecimento, a gente não perde mais. E a gente nunca está velho para nada, porque a vida continua. Tudo bem? Então, algumas perguntas e respostas sobre reencarnação. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, se vocês não perguntarem, eu vou perguntar para vocês. O que é reencarnação e para que serve? Reencarnação é a volta do espírito para um novo corpo físico e serve para a gente adquirir conhecimento. É para isso. Vejo alguns espíritos falando, eu reencarnei para sofrer, que é só o sofrimento que traz evolução. Kardec nunca falou sobre isso, gente. Obviamente que tem alguns espíritos que precisam passar por algumas situações difíceis para adquirir conhecimento, mas não é necessário nós sofrermos para a gente adquirir conhecimento. Porque se sofrimento trouxesse evolução, na hora do passe, os médios, em vez da imposição das mãos, eles ficavam com um taco de beisebol assim, ele ia dar uma paulada na nossa cabeça, a gente saia tudo sofrido e evoluído da sala do passe, gente. Tudo bem? Então, vamos nos lembrar. A reencarnação serve para a gente adquirir conhecimento. Tá bom? Quantas reencarnações nós tivemos e quantas nós teremos? Não dá para saber, né, gente? Porque Deus, na sua bondade, Ele vai nos dar tantas encarnações quanto forem necessárias. Mas já que a gente pode ter muito, vamos aproveitar essa aqui que a gente está vivenciando. Porque tem uns espíritos meio perturbados que falam, essa daqui eu vou aproveitar para me divertir, não é verdade? E a próxima eu venho para adquirir conhecimento. Só que a gente nunca sabe em que situação que será a nossa próxima encarnação. Reencarnação é igual os carnê das Casas Bahia, gente. Você vai lá nas Casas Bahia, compra uma televisão e divide em 52 vezes. Quando você está pagando a 10ª da televisão, você quer comprar um rack, não é verdade? Vai lá e vai dividindo em mais 32 vezes. Quando você está na 8ª do rack, você quer comprar um sofá novo. Enquanto você não adquiriu o conhecimento necessário, é como se você estivesse pagando aquele carnê. Tudo bem? Às vezes vocês me olham meio estranho, está tudo certo até agora ou não? Certo. Quando nós chegarmos à perfeição, o que nós vamos fazer? Oi? Virar o quê que falaram?
Isso. Bom, gente, algumas pessoas acreditam que o quê? Que quando a gente chegar a ser espírito puro, a gente vai chegar num lugar onde está cheio de nuvens, né? A gente vai entrando, dá uma coceirinha nas costas, puf, cresce um par de asa. Uma coceirinha na cabeça, auréola, não chifre, né, gente? Auréola. Vai vir um anjo, vai entregar uma harpa na nossa mão e a gente vai ficar pro resto da vida contemplando a face de Deus. Plim, plim, plim. Eu pergunto para vocês, meus amigos, quem que aguenta ficar mais de 5 minutos num lugar desse? Nós fomos feitos para trabalhar. Eu já falei, eu sempre falo isso, às vezes eu vou em velório, gente, e o pessoal fica falando assim, descansou. Eu fico pensando, coitado. Porque a gente, como espíritos, a gente está sempre ativos, não é verdade? A gente está sempre em atividade. O que cansa é o corpo físico, gente. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito continua ativo. Tudo bem? Já aconteceu de vocês dormirem e acordarem, às vezes, tristes, melancólicos? Já aconteceu ou só comigo acontece? Já aconteceu, não é verdade? O que acontece muitas vezes? O espírito vai em determinados lugares onde ele pode ter visto ou vivenciado situações que traz uma tristeza, só que quando ele retorna para o corpo físico, o nosso cérebro não vai nos lembrar disso. Só que a gente mantém o sentimento. Então, quando acontece isso, que a gente vai visitar determinados locais, às vezes acontece esse tipo de situação. Por quê? Porque o espírito está sempre em atividade. Quem acha que depois que morrer vai ter aquele INSS espiritual? A doutrina espírita fala que não. E eu acho muito bom isso, viu, gente? Porque nós, como espíritos, volto a dizer, nós fomos feitos para atividade, trabalho. E querem fazer um teste? Faça uma visita em algum asilo e pergunte para aqueles nossos irmãos que estão lá, pergunta assim para eles, olha, se você tivesse saúde e tudo, o que você estaria fazendo agora? Já respondeu aqui, aí a gente nem está no asilo, não é verdade? Ele estava trabalhando, e trabalho é toda ocupação útil, os espíritos nos dizem. Então, nós fomos feitos para trabalhar. Duvido que algum vai chegar e falar assim para vocês, não, eu queria estar aqui sem fazer nada. Meu sogro, gente, é uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci. Era pernambucano. Tem algum pernambucano aqui ou não? Só um? Então, quando ele estava já para desencarnar, muito doente, uma vez ele acordou, todo feliz, e ele falou, Fábio, eu tive um sonho maravilhoso. Eu falei, seu brasiliano, o que o senhor sonhou? Eu pensei que ele ia falar o quê para mim? Estava na praia de Boa Viagem, fui lá para Porto de Galinhas, tudo. Ele falou, não, eu sonhei que estava um terrenão enorme para eu capinar. Falei, Sebastiano, isso é pesadelo, isso não é sonho. Mas para ele aquilo era uma coisa que fazia com que? Fazia ele feliz. Tudo bem? O espírito reencarna sempre no mesmo sexo? Não. Por quê? Porque se eu tenho, gente, que adquirir todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral, não dá para eu adquirir todo esse conhecimento apenas numa encarnação, não é verdade? E apenas um sexo. Então, por exemplo, eu ainda tenho que reencarnar, se já não reencarnei, no corpo de uma mulher. Por exemplo, para saber como é o amor de mãe, que para mim é o amor que mais se aproxima ao amor, é o amor de Deus. E vocês, mulheres? Vocês precisam reencarnar num corpo masculino para quê?
Pelo menos para ser mais humilde, né, gente? Porque nenhuma falou aqui que precisa reencarnar num corpo masculino, não é verdade? Vocês precisam reencarnar num corpo masculino para vocês saberem que quando nós estamos, nós homens, com 37,8 de febre, a gente já está para desencarnar, gente. Porque eu vejo mulher com 40 graus de febre, está fazendo comida, está arrumando os filhos para levar para a escola. É ou não é? Então, a gente vai precisar passar por essas situações. Outra questão. Existem alguns casos de pessoas que se recordam de vidas anteriores, mas a grande maioria não se recorda. Por que que nós não nos recordamos de vidas anteriores? Como que é teu nome? Kátia, eu vou te colocar no exemplo aqui, você não me processa depois, tá? Por direito de imagem. Vamos supor que numa vida anterior, a Kátia, eu era um escravo muito rebelde, e a Kátia era meu feitor, capataz. Tudo bem? E como eu era muito rebelde, todos os dias a Kátia me dava 10 chibatadas, antes de dormir. Qual que é o tipo de sentimento que vai unir eu e a Kátia? De ódio, não é verdade? E nós não chegaremos a ser espíritos puros enquanto nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, muitas vezes, o que a vida vai nos fazer? Vai nos colocar, talvez, numa mesma encarnação, eu e a Kátia, certo? Agora, vamos supor que eu me recordasse de vidas anteriores. E nessa encarnação eu viesse como mulher. E eu tivesse grávido. Grávido é meio estranho, não é verdade? Eu tivesse lá grávido. Vamos supor que eu me recordasse de vidas anteriores. Daí eu estou lá para ter o parto e tudo mais, o médico falando, força, mãe. É mais ou menos assim, não é verdade? E de repente nasce. Vai o médico, corta o cordão umbilical, a enfermeira vai lá, limpa a criança e fala, está aqui, mãe, teu bebê. Vamos supor que eu me recordasse de vidas anteriores, eu viraria e falaria o quê? Olha só quem está aí. A Kátia. Doutor, o senhor já deu os 3 tapinhas? Nem precisa. Porque eu já tenho uma chibata reservada para ela. Se a gente se lembrar de vidas anteriores, como que a gente vai conseguir conviver com aquelas pessoas que a gente tem que perdoar? Se eu me recordar de vidas anteriores, e vamos supor que numa outra vida eu fosse casado com a Kátia, e ela tivesse me matado eu dormindo, vamos supor que nessa vida de novo eu me casasse com ela e eu me recordasse, vocês acham que eu ia dormir tranquilo? É verdade, ia dormir que nem gato, não é verdade? Um olho aberto, outro fechado. Mais do que isso, gente, muito mais do que isso, eu sempre tive curiosidade de saber o que eu fui em vidas anteriores. E tem muitos espíritas que gostam disso aí. E toda vez que as pessoas vão querer saber quem foi em vidas anteriores, tome personalidade. Cleópatra, já contei 3. Uma vez um sujeito falou, olha, eu fui fazer regressão de vida passada, e eu fiquei sabendo que eu fui um dos soldados que chicoteou Jesus. E estava falando daquilo com orgulho, gente. Eu tinha curiosidade de saber o que eu era, o que eu fui em outras encarnações. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que a gente está sempre evoluindo. E se eu já não sou grande coisa hoje, gente, eu era pior no passado. Não é verdade? Então, se eu era pior no passado, provavelmente eu devo ter feito coisas que, se eu me recordasse hoje em dia,
eu estaria muitas vezes complexado. Porque para a gente amar o nosso próximo, a gente tem que se amar como a si. E se eu não me amo, como eu vou conseguir amar o próximo, gente? Então, a reencarnação vem nos mostrar a justiça e a bondade de Deus, que vocês até cansaram de responder quando eu ficava perguntando aqui. Porque se eu vim nessa encarnação perfeito, saudável, eu tenho que agradecer e eu tenho que perceber que aquelas pessoas que vieram com algum tipo de deficiência mental ou física, aquilo tudo é um aprendizado para que o espírito possa adquirir conhecimento. Se eu sei da encarnação, da reencarnação, e eu sei que eu vou ter que voltar para esse mundo, eu tenho que proteger esse mundo aqui, gente. Eu vejo pessoas que sabem da reencarnação, mas estão destruindo, estão acabando com a água. Imagine quando nós tivermos que retornar nesse mundo, se não tiver mais água potável. O problema que não vai ser. Eu sei da reencarnação, mas eu tenho um problema ainda com o meu inimigo. E sabendo que esse inimigo ele pode voltar comigo, é melhor que eu vá lá e eu faça as pazes com ele. Porque senão ele pode voltar como minha sogra, como minha mãe, como meu pai, como meu filho. Então o ideal é que nós façamos aquilo que Jesus falou, perdoa, 70 vezes 7. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo a Neuza, gosto muito dela, como dos trabalhadores, e de vocês também, sem conhecer, eu já gosto de vocês todos. Com vocês, meus amigos, eu já não preciso mais reencarnar. Por quê? Porque eu já amo. Obviamente, que antes de eu reencarnar, eu posso virar para a Neuza e falar assim, Neuza, vamos lá junto comigo, né? Para você me dando uma força, né, naquelas más inclinações. Com ela, eu já não preciso vir. Eu posso pedir para que ela venha comigo, mas eu não preciso mais vir com ela. Agora, para aquela pessoa que eu tenho problema, para aquela pessoa que eu odeio, para aquela pessoa que fez algum mal para mim, e eu retribuir através da vingança, com essas pessoas, eu ainda terei que vir. Então, a reencarnação, mais do que a justiça de Deus, ela vai nos dando sentido quando Jesus fala para que a gente ame os nossos inimigos, para que a gente perdoe aquele que nos faz o mal, porque se alguém me fizer o mal, e eu perdoar e deixar para lá, eu não tenho mais nenhum tipo de vínculo com aquele... Quando você vem aqui é para acabar, né, Neuza? Só tem mais... Não, só tem mais... Então, todos nós sabemos da reencarnação, mas o que isso muda o nosso comportamento perante o mundo? Não adianta nada nós sabermos que nós vamos reencarnar se a gente está cometendo sempre os mesmos erros, os mesmos enganos. A reencarnação coloca o nosso destino nas nossas mãos. E vai caber a cada um de nós a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, dependendo das escolhas que nós fizermos. Mas uma coisa é certa e isso é consolador. Por mais erros que nós tenhamos, por mais dificuldades que nós possamos atravessar, todos nós um dia seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela simpatia de cada um de vocês. Às vezes eu vou em centro que parece que o pessoal já está desencarnado, gente. Vocês são muito simpáticos. Muito obrigado e temos todos uma ótima semana.